Vamos para Brasília, porque a polêmica PEC das praias voltará a ser discutida no Senado nesta semana. E a comissão especial deve votar ainda um projeto que regulamenta o uso de inteligência artificial. Quem tem mais informações sobre esses dois assuntos e sobre toda a semana no Senado é a Marília Ribeiro, que já está aqui conosco. Marília, muito boa tarde para você. Oi, Soraya, boa tarde para você e todo mundo que está acompanhando a gente nesse início de semana aqui no 3 em 1, né? Vamos lá, e o que essas pautas acabam tendo em comum, né, Soraya? É porque elas começaram a ser discutidas ainda em 2024, porém acabaram não avançando por N motivos. Vamos começar pela questão da regulamentação da inteligência artificial no Brasil, né? Esse texto, ele é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele foi encaminhado para uma comissão especial que foi criada justamente para tratar somente sobre esse assunto, né? O relator dessa proposta é o senador Eduardo Gomes, que apresentou uma nova versão do seu parecer na semana passada. De acordo com ele, Soraya, a proposta traz equilíbrio entre a preservação de direitos fundamentais e a garantia de condições para o desenvolvimento tecnológico. E qual é a expectativa para a votação desse texto, né? Ele deve ser votado amanhã, terça-feira, dentro dessa comissão especial. Se aprovado, aí ele vai ser encaminhado para análise dentro do plenário do Senado Federal, podendo ser votado ainda nesta quinta-feira. Só que ele ainda vai precisar caminhar, né? Ainda tem esse chão dentro dessa comissão especial nessa terça-feira. E aí, se Rodrigo Pacheco entender que essa proposta vai ser levada ao plenário do Senado para votação na quinta-feira, a gente pode ser que nesta semana a gente encerre essa questão da regulamentação da inteligência artificial no Brasil. O outro projeto, né, uma proposta de emenda à Constituição, é aquela PEC das praias, que no início deste ano, mais ou menos lá para maio, acabou virando uma grande discussão, né, dentro do Senado Federal e fora dele, dentro das redes sociais. A gente pode relembrar aqui que nós tivemos a atriz Luana Piovani junto com o jogador Neymar, que eles acabaram discutindo essa questão, e aí, por conta de toda essa questão que foi levantada dentro da sociedade, aqui os parlamentares preferiram dar uma quietada nessa proposta, né? Deixaram um pouco mais para lá. Porém, ela volta para discussão na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal na quarta-feira. Essa é a previsão. O relator dessa proposta é o senador Flávio Bolsonaro, que, de acordo com ele, dentro da CCJ, essa proposta já tem votos suficientes para ser aprovada. Sendo aprovada dentro da Comissão de Constituição e Justiça, o texto vai seguir para o plenário do Senado Federal, onde deve ser votado em 2 turnos, para aí sim ser levado para a sanção presidencial. Mas é o mesmo caso da inteligência artificial, né? Desse projeto da inteligência artificial. É necessário ainda um caminho. As discussões, elas podem acontecer em relação a essa PEC das praias. Soraya, por aqui, o que está sendo dito pela oposição e pela base governista é que deve acontecer um pedido de vista dessa PEC das praias, para que ela possa ser empurrada um pouco mais para frente. Então, ela deve ser analisada mesmo, caso esse pedido de vista aconteça, só na outra semana. Faltando, então, nós temos só apenas mais essa semana 3 semanas de trabalhos legislativos, né? Que aí depois começa a questão lá, o recesso parlamentar, eles retornando apenas em fevereiro. Além desses projetos, nós temos diversos outros. Daqui a pouco eu vou voltar para falar daqueles projetos, né, que vieram já para o Congresso Nacional, do pacote do corte de gastos, mas eu falo mais um pouquinho desse assunto daqui a pouco, Soraya. Combinado, então, Marília, obrigada por enquanto pelas suas informações. PEC das praias para a próxima quarta-feira, inclusive, que prevê a transferência de terrenos da Marinha para estados, municípios e também a iniciativa privada. Alguns defensores da proposta veem potencial para desenvolvimento econômico nas regiões ali de maior arrecadação para a União. Tem o lado dos críticos, que argumentam que aumentam as possibilidades de fechamento de acesso às praias, a desmatamento, outros riscos ambientais. O relator desse projeto é o senador Flávio Bolsonaro, que diz que o texto não
tem nada a ver com privatização de praias, né? Ele diz que não se trata de privatização de praias, mas de terrenos da Marinha. Fato é, né, gente, que a proposta ficou travada desde maio e, inclusive, vai dividir as atenções essa semana, inclusive, para uma outra proposta que está em votação, que é a regulamentação da reforma tributária e que deveria ter todas as atenções focadas nela, né, Zé? Pois é, eu não admito nenhum assunto tabu no Congresso Nacional, né? O Congresso tem que discutir todos os assuntos e votar. Os deputados e senadores foram eleitos exatamente para essas decisões. Esses terrenos, eles provocam um debate muito grande porque não há como generalizar. Cada caso é exatamente um caso. Esses terrenos de Marinha, que não são da Marinha, não da Força, né? Mas é um terreno que, historicamente, não da Constituição de 88, mas desde a primeira Constituição, definiu que são terrenos da União, né? É uma faixa calculada ali entre a maré mais alta, tantos metros da maré mais alta, e isso tudo aí é da União, certo? Mas existem concessões de uso e que algumas pessoas e algumas empresas e alguns hotéis e resorts estão usando. Qual é o que justifica esse termo de privatização das praias? É que, em alguns casos, é possível que, se privatizada a área de Marinha, não é da Marinha, né, impediria as pessoas de chegar na praia. A praia continuaria pública, mas dificultaria ou impediria as pessoas de chegarem na praia. Então, acho que esse assunto tem que ser discutido. Me lembro de um vídeo do então presidente da República, Jair Bolsonaro, e lá Jair Bolsonaro mostrava o litoral de Angras e dizendo o seguinte: olha, aqui poderia ser um grande resort, aqui poderia ser uma Ibiza, por exemplo, uma área muito linda, muito bonita e inexplorada, né? Então, a ideia é exatamente facilitar a possibilidade de exploração do nosso belo litoral, mas com critério. E esses critérios têm que ser votados no Congresso Nacional. Sim, Acácio, faltou um pouco do entendimento na sua visão e por isso acabou gerando tanta mobilização e tanto debate nas redes sociais, principalmente, né, quando surgiu essa história, a Marília Ribeiro até trouxe, né, teve briga envolvendo ali celebridades, né, Luana Piovani, o jogador Neymar discutindo, trocando farpas nas redes sociais a respeito desse assunto. Soraya, eu acho que essa PEC tem dois problemas logo na sua largada. Primeiro, o nome. Falou-se muito sobre privatização das praias, do litoral e depois PEC das praias. Mas o Zé bem disse, o objetivo principal dela é vender a possibilidade da venda daqueles terrenos lindeiros ao litoral, naquela faixa de 33 metros da maré mais alta, que seria uma forma do governo arrecadar, até porque, em grande parte, esses terrenos já são utilizados por particulares. E é óbvio que o Congresso Nacional é o foro adequado para que essas discussões existam. Um segundo problema está relacionado ao Flávio Bolsonaro. Por mais que ele seja um parlamentar legitimamente eleito, a gente sabe que a gente vive uma polarização e ele é filho de um dos representantes de um dos lados da polarização. Então isso acaba colocando um holofote maior nessa discussão e diminuindo o grau de razoabilidade desta discussão, o que atrapalha o tema. Mas, no final das contas, é importante que as pessoas entendam realmente qual é o objetivo da PEC. Segré, você também enxerga como tendo algum tipo de problema, falta de entendimento e até por isso mesmo precisaria de mais tempo para ser discutida? É um debate necessário, senhora. Eu acho que não precisa mais tempo, não. Precisa ser debatido com seriedade. Eu vou contar uma história de 42 anos atrás. A primeira cidade que eu conheci quando eu vim ao Brasil foi Salvador. Eu estava hospedado num hotel que chama Ondina Praia Hotel. Cito o nome porque já não existe mais. Em frente dele estava o Bahia Autumn Palace, que também não existe mais. Quando a gente queria chegar na praia, que era exatamente em frente, a gente tinha que entrar pelo hotel. E não era permitido se você não era hóspede do hotel. Porém, a praia era pública. Então, 42 anos atrás, já existia essa problemática. A praia é pública, mas eu não tenho acesso direto para a praia, por mais que seja pública, só posso chegar nadando.
o que era uma questão contrária à legislação dessa liberdade. Me parece que é um debate que precisamos ter, vai clarificar muitas coisas, concordo com a Cássio, se não fosse Flávio Bolsonaro, me parece que isso seria muito mais fácil de ser votado, mas se tratando de uma PEC, devemos lembrar à nossa audiência que não é uma aprovação simples, né? É uma aprovação de um projeto de emenda constitucional, e para isso precisa de mais deputados e mais senadores para ser aprovada. Piperno, a gente já pode dizer, então, que um pedido de vista com certeza vai vir para conseguir empurrar esse assunto para frente, né? E aí discutir só no ano que vem? Bom, primeiro, Soraya, que eu acho, assim, muito extemporâneo querer discutir isso agora, no momento em que o Senado e a Câmara têm temas muito mais importantes, muito mais relevantes. Eu fico até um pouco desconfiado quando esses temas entram meio na carona de outros muito mais importantes, porque também é uma oportunidade, cria-se uma oportunidade, uma janela de oportunidades para que esses temas acabem, de certa forma, sendo menos discutidos, menos debatidos, menos expostos à avaliação até mesmo da opinião pública e meio que passem na surdina, na calada da noite. Sim, talvez isso até tenha sido intencional, né? Eu honestamente estranho muito. Dezembro tem reforma tributária, pacote fiscal, tem um monte de coisa na fila e, de repente, enfiam esse negócio. Os 45 do segundo tempo, né, que a gente já está ali, porque não é até o final de dezembro, né? É até dia 18, se não me engano, né? O recesso começaria, né? Eles têm mais 2 semanas de trabalho. Então, eu estranho muito. Quer dizer, por que então não ficar isso para a próxima legislatura, já que o Congresso vai entrar em recesso agora, volta só em fevereiro e, enfim, desculpa, no próximo ano no ano exercício, né? Não exatamente legislatura, mas já, inclusive, com uma nova mesa diretora eleita. Não há necessidade de se fazer isso de afogadilho agora. E outra coisa, como muito bem lembrou o Segré, esse problema de privatização do litoral, ele é antigo. Há vários resorts aí pelo país que fazem exatamente isso. Eles fecham os acessos e aí você vai chegar lá ou a nado, aí então... fala que não pode, ou que você não pode entrar, exato, né? Ah, eu não estou no hotel, mas eu quero usar a praia. Não, não pode. Exato, perfeito. Quer dizer, então, nesse sentido, talvez a gente tenha que, de fato, estatizar a segurança pública, que tem que garantir acesso. Porque do jeito que está, realmente há vários trechos do litoral brasileiro que têm donos.